Como está indo o Desafio Livrado 2021 de vocês? Está indo bem? Hoje nós vamos fazer uma resenha de um livro do meu Desafio Livrado, se vocês deixarem. Livro de hoje é A Visão das Plantas, de Jaimília Pereira de Almeida. Esse livro aqui eu coloquei na minha categoria número 1 do Desafio Livrado, né, o Vencedor dos Oceanos. Ele ficou em segundo lugar do Oceanos, mas eu acho que o segundo lugar é um Vencedor dos Oceanos, principalmente porque leva uma grana. Né? Então eu acho que não tem essa de não ser vencedor sendo segundo lugar. Acho que tudo bem, se vocês permitirem. Né? Esse livro aqui perdeu o primeiro lugar ano passado para o Doutorado, né, que a gente já leu, já resenhou, inclusive. Então acho que nada mais natural do que ele é o segundo colocado aí do último Prêmio Oceanos. Cara, vamos lá. A Visão das Plantas é um livro singelo pra caramba. Achei bonitinho. Bem poético e tal. Né? E a Jaimília constrói esse romance, né, ou essa novelinha, a partir de um parágrafo que ela leu naquela obra do Raul Brandão, Os Pescadores. Então, aqui eles estão falando de alguns piratas, os caras, tipo, né? E ela fala desse capitão Celestino, né? Que é um cara que aqui diz aqui, né? O livro abre com um prefácio que é justamente o parágrafo do livro do Raul Brandão. Né? Entre todos eles, principalmente o capitão Celestino, que tendo começado a vida como pirata, acabou como um santo, cultivando com esmero um quintal que ainda hoje não me lembro sem inveja. Falava pouco, sorria sempre numa satisfação interior, completa, perfeita, com uma cara de Páscoas rosadas e inocente, enquadrada pela barba de passa-piolho toda branca. A sua vida anterior fora misteriosa e feroz. De uma vez, com sacos de cal despejados no porão, sufocava uma revolta de pretos, que ia buscar a costa da África para vender no Brasil. Outras coisas piores, se dizendo o capitão, mas o que sei com exatidão a seu respeito é que para alporques de cravos não havia outro no mundo. Todo dia um fio d'água escorrendo por condutos invisíveis que só ele sabia o segredo, caía pingue que pingue nos algrestes caiados de branco. Todo dia o velho corsário, com mãos delicadas de mulher, tratava embevecido as flores cultivadas como filhas. E acabou assim a vida mondando e podando, sem uma dúvida na consciência tranquila. Então, A Visão das Plantas tem como protagonista justamente esse tal de Capitão Celestino, que o Brandão compôs aqui nos Pescadores, ele voltando para a cidade dele, depois de uma vida de muitas coisas terríveis no mar. Então chega lá um velhão, um velho marinheiro, pirata, né, um maluco tatuado, mal encarado pra caramba, vai para casa, encontra o quintal dele naquela selva e resolve gastar os últimos dias da vida dele, já bem velho, enfim, cuidando do jardim, e transforma o lugar num jardim muito bonito. Então, assim, é um livro que só tem basicamente ele, né? Aparecem outros personagens assim, tipo, muito adjacentes, assim. Tem um padre que visita ele, tem umas 3 crianças que visitam ele também, que são as crianças que elas são as crianças do bairro, assim, que elas ficam meio fascinadas, entre admiração, curiosidade e repulsa, né, do velho pirata. Dizem que ele tem pacto com o diabo, dizem que ele é o diabo, dizem que, enfim, falam altas coisas nele, né, o bairro inteiro fofoca sobre o cara. E aparecem também alguns espíritos de pessoas que ele matou e tal, né? E que aparecem como fantasmas e acolhem ele sem julgamentos morais, assim, né? Porque tem essa ideia de que uma vez que você morre, você já não sente mais, né? Enfim, não tem mais aquela... Você como espírito, né? Não tem raiva, etc. Né? Você está acima do bem e do mal, né? Como espírito. E aí esse Capitão Celestino tá lá, cara. Tipo, ele cuidando das plantas. O livro é isso, né? Basicamente é isso. Ele cuidando das plantas. Agora, o que ele tem nesse cuidar das plantas? Né? O que existe, né, que a Jaimília queria falar? Porque, eu sei, eu posso tentar aventar algumas possibilidades, posso tentar colocar um pouco da minha própria leitura aqui no livro. Né? Eu acho que A Visão das Plantas, ao tratar de um cara que é descrito como um cara terrível, que termina a vida cuidando ali das plantinhas e tudo mais, e fazendo um ótimo trabalho, acho que ela coloca algum tipo de comentário, alguma reflexão sobre
a questão da obra, né, a obra em vida, né, aquilo que você faz enquanto você vive. Então você é capaz de fazer coisas bonitas e coisas terríveis, é capaz de você cometer muitas injustiças e não receber castigo no final. Você termina seus dias tudo bem, né? A gente sabe que é assim mesmo que acontece, né? Esse negócio assim, tipo, a gente fala assim, não, aquele lá vai ter o dele qualquer dia, mas às vezes não tem nunca mais, né, cara? Às vezes o cara te sacaneia e passa a vida aí feliz da vida, assim, e sem pensar sobre as coisas de mal que ele fez. Mas ele termina a vida dele sendo assombrado por esses fantasmas, ele vai sendo. Ele começa a não conseguir dormir direito, ele começa a ficar aflito com isso, né? Tem uma menininha que aparece, que é uma menininha que ele deixou vendada no meio do mato, deixou ela para morrer lá. A menininha sempre aparece com os olhos vendados, não dá para tirar a venda dela porque ela morreu assim, então é assim que ela fica. É, e, e acima de tudo tem essa questão de como as plantas, principalmente porque o livro chama a visão das plantas, né? E tem uma hora que as plantas, ela fala, né, de como as plantas se sentem em relação a ele, e falam que elas se sentem indiferentes, né? Assim, quer dizer, elas estão ali sendo tratadas com eles, ficam felizes quando ele trata delas, mas se ele não tratasse, elas ficariam bem também, né? Então, assim, é um tipo de acolhida ambígua, assim, que existe quando você coloca um carinho e uma dedicação em alguma coisa que não corresponde, né, que não precisa de você, né? Acho que é isso. Acho que essa coisa, por exemplo, de cuidar de plantas, assim, agora tá muito na moda, né? É um jeito é uma terapia, né? A galera se dedica muito a isso, rega as plantinhas, cuida, compra fungífero e bota remédio na planta, compra adubo, etc, etc. E eu acho que ali existe um certo ato curativo dessas pequenas dores do dia, assim, né? Eu não estou falando sem experiência própria nenhuma. Assim, eu sou péssimo para cuidar de plantas, todas as plantas que estão aqui em casa estão fadadas a morrer, né? Inclusive tem uma ali que está assim, ó, marrom já. Que é e assim, eu mato suculenta, galera, assim, tipo. Eu não sei nem cuidar da planta que não precisa de cuidado, cara. Né? Ah, mas assim, então eu acho que ela está querendo colocar um pouco isso, assim. E acima de tudo, eu acho que ela quer tentar, por meio desse livro, assim, tentar expurgar um pouco sobre, acho que o sentimento dela de leitora, lendo o Raul Brandão e colocando esse cara para ela tentar, sei lá, tirar ele do sistema, ou não tirar do sistema, mas tentar resolver alguma coisa ali, porque às vezes a literatura tem isso também, né? Às vezes a gente se depara com os personagens, que deixa a gente muito desgraçado da cabeça, assim. E aqui me parece que o Capitão Celestino aparece só nesse parágrafo dos pescadores, e parece que foi bastante para impactar a Jane Millia, né? A fazer esse livro. Então, eu acho que a literatura também tem isso, né? Também tem esse gesto dessa acolhida a algo indiferente a quem faz, né? Que é como por exemplo, o Capitão Celestino para ela, né? Assim, ela escrever esse livro ou não escrever, tanto para o Raul Brandão quanto para o Capitão Celestino, meio que foda-se, mas para ela é muito importante, né? E nessa acolhida que a literatura dela dá para a pena dela, né? Para essa poesia que ela coloca, porque é uma literatura bem poética, assim. Eu acho que ela resolve essa questão interior dela. Eu acho que ela colore, né, esse personagem que não precisava de cor, mas que acho que né, se fosse uma planta com sentimentos, se a gente fosse falar também, talvez agradeceria, né, ficasse feliz com esse tratamento. E acima de tudo tem essa coisa do misticismo, né, do pirata, né, a ambiguidade, né, entre o bem e o mal, o cara delicado e bruto ao mesmo tempo, né, que mata uma criança vendada, mas recebe crianças na casa dele para conversar, enfim. E ele fala para as crianças, né, fala assim: você quer saber quem eu sou? Eu sou um pirata, eu matei não sei quantos, eu esmaguei o crânio de um cara, esfaquei um outro, dei um tiro de canhão, dei um tiro de não sei o que numa mulher, e etc. E ele fala isso, e é engraçado porque essa fala dele aparece duas vezes no livro. A primeira ele tá cheio de terror, assim. Ele fala assim: querem saber quem eu sou? Enfim, não vou achar essa parte agora.
não vou aparecer, mas da segunda vez que aparece, assim, ele tá falando isso, e daí ele se sente ridículo, assim, para as crianças, assim, ele é um velho, sabe, tá falando isso, tá tirando onda dessa parada, assim. E aí, tipo, ele se sente meio ridículo, assim, meio, né, o tempo passa, assim, então também tem isso, assim, né, ele não tem do que se orgulhar, sabe, ele acha que ele tem do que se orgulhar, mas ele não tem do que se orgulhar, enfim. Mas, acima de tudo, assim, é um livro que ele é muito aberto para leituras e tal, e eu achei ele, acima de tudo, um livro singelo e poético, tá? Um livro bem silencioso, porque não tem muito diálogo, tem algumas falas dele e pequeníssimas conversas que ele tem com o padre e tal, mas, acima de tudo, tipo, é ele cuidando da planta e não conseguindo dormir à noite. Basicamente é isso, né? Achei um livro bacana, bem bom, assim, bem singelo. É uma leitura rápida também, porque ela não é muito longa. Ela tem 85 páginas. É, e é uma prosa poética, mas não é uma prosa poética também exatamente assim muito densa. É uma prosa poética mais bonitinha, assim. Então você consegue ler ele com uma fluidez boa, assim, sabe? Isso aí já achei bacana. É, não sei se tipo, no Prêmio Oceanos se eu daria exatamente o segundo lugar para esse livro, né? Não que o livro não seja bom nem nada do tipo, mas não sei, né? O prêmio comissão jogadora sempre prêmio é sempre uma coisa muito subjetiva, aleatória. Mas achei o livro muito bom mesmo, assim. O livro certamente não é ruim, né? Embora achei ele um tanto aberto e um tanto, acho que, né, singelo demais, assim, tá? Eu gostei dele, achei ele bonitinho, li ele uns 2, 3 dias, acho que foi isso. Tá? É isso, galera. Bom, mais uma resenha aqui então para nós. Como está indo o desafio livrado de vocês? Comenta aí. E continua colaborando com a gente lá no Catarse, dá um joia, deixa seu like, comenta o que vocês quiserem. Um abraço, galera. Aí. Tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like